Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só quero agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só quero agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só quero agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Fala, guerreiros, fala, guerreiras. Professor Adriano Abidon trazendo para você aí a nossa operação Papa Charlie. Para quem não conhece, Papa Charlie é Polícia Civil, tá? Essa operação pós-edital, visto que o edital aí já está na praça, tá? E você tem que correr para fazer uma preparação bem concisa, tá certo? Então não perca tempo, tá? Não perca tempo. Busque sempre pegar materiais que estejam dentro do seu edital, né? Que esteja amparado pelo seu edital e de uma forma que seja mais direta, para que você consiga bater os principais pontos desse edital que veio gigantesco, né? Então, tratando-se da minha parte aqui, processo penal, que a gente vai bater hoje, o item 2 do seu edital, tá ok? Logicamente, entre 10 questões que a gente vai abordar aqui, eu vou trazer a parte teórica para você lembrar, tá? Mas, diga-se de passagem, essa operação é uma operação pós-edital, é uma operação para a gente bater o máximo de questões e o máximo de conteúdos mais dentro das questões. Se tiver alguma dúvida da parte teórica, alguma dúvida pontual, você tem que voltar nos seus resumos, tem que voltar na parte teórica, tá? Então, dito isso, quero que você se prepare aí da melhor forma possível nessa nossa operação Papa Charlie. O que eu indico para vocês agora, tá? O que eu indico? Escutem o comentário das questões que a gente vai bater aqui, anote no seu material para você fazer um material de resumo bastante focado no que realmente está sendo cobrado, tá ok? E antes de iniciar, para quem não é o nosso aluno, não perca a oportunidade. Eu trouxe aqui, ó, para vocês, como sempre, eu nem acreditei, porque toda vez que eu apareço aqui, né, sempre tem uma promoção.
Então aí, ó, o Rota 360, ele está saindo de R$ 897. Professor, mas por que está tão caro? Cara, aí você vai negociar com a sua aprovação, tá? Se tá caro, se tá barato, vai depender da sua vontade de passar nesse concurso, tá certo? Olha o que o Rota 360 tem para você. Vai trazer intensivão premium da PCCE, mentoria personalizada, que só a mentoria, dependendo da quantidade de tempo, você já paga isso, né? Edital verticalizado Vadimerco da Polícia Civil do Ceará, voltado para o concurso. Videoaulas de teoria em exercício, raio-x por disciplina, flashes e guias gerais. Livro digital simulado, PDF. E ainda tu vai levar o último tiro da PCCE. Tá? E vai levar o que é objetivo, que é o site de questões, que é realmente extremamente voltado aí para o concurso da carreira que você escolher. E os simulados comentados, que são conhecidos como School Black, tá? E mais de 1000 questões comentadas, além de ter a oportunidade de tirar dúvidas com os professores. Por exemplo, se você quiser tirar dúvida comigo, o tio está lá, é só mandar para mim, beleza? Então aponte aí no QR Code para a gente começar já com o pé direito essa missão. E não saia daí, após o término da minha aula, ainda vai ter professor Lucas vindo aí, tá? Batendo as outras matérias, beleza? Tranquilo? Então, a gente já vai começar sem mais delongas, tá? Para você que está começando agora a sua preparação, não se preocupe que ainda dá tempo sim, se você focar, ok? Então, para não perder tempo, pessoal, o que eu fiz? Eu não vou colocar aquele breve resumo, aquela introdução que eu faço em você, quer dizer, para você, tá? Eu não vou colocar agora, mas a gente vai batendo em questões. É bem simples, espero eu que vocês já tenham feito as questões e anotado as suas dúvidas para ver se a gente consegue bater aqui, beleza? Mais uma dica importante, quando você estiver estudando a matéria aqui do tio, que é o processo penal, lembre-se sempre da letra de lei. A banca FUNESC gosta de cobrar a literalidade dos artigos, ela vem com questões mais diretas ao ponto, troca uma palavra, coloca um sinônimo, tá? Então fique ligado com essas pegadinhas, tá? Agora, se você gostar de pegadinha, né, não posso fazer nada. Vamos lá, ó. Operação Papa Charlie, pós-edital, processo penal PCCE. Já trago logo a primeira questão, que vai abordar o que, professor? O artigo 13A. O que eu tenho que falar antes de fazer a leitura da questão para vocês? O artigo 13A, senhores, vocês têm que tomar cuidado, porque é uma excepcionalidade. Em alguns crimes, o CPP ele vai permitir, tá? Ele vai permitir que tanto o Ministério Público quanto o delegado de polícia, sem autorização judicial, permita que eles requisitem, tá? De alguns órgãos, algumas informações. Mas preste atenção na leitura do 13A para vocês não se confundirem com o artigo 13B, que está logo abaixo. Por isso que eu trouxe questão desse tipo aqui, para você não sair com dúvidas acerca dessa situação. Vamos lá. De acordo com o artigo 13A do CPP, nos crimes previstos nos artigos 148, 149 e 149A, no parágrafo 3º do artigo 158, no artigo 159 do Código Penal e no artigo 239 do Estatuto da Criança e do Adolescente. O membro do Ministério Público ou o delegado de polícia, membro do Ministério Público ou delegado de polícia, você não está vendo aqui a autoridade judicial, tá? Você está vendo a autoridade policial. Poderá requisitar de quaisquer órgãos do poder público ou de empresas da iniciativa privada. Então, a questão ela quer saber, primeiro ponto, colocar aqui a caneta, o primeiro ponto que a questão quer saber se o Ministério Público ou, deixa eu trocar aqui a cozinha, né? Quer saber se o Ministério Público ou
o delegado de polícia pode requisitar. Pode. E de quais órgãos? Quaisquer órgãos do poder público ou de empresa de iniciativa privada. Mas, professor, eu preciso saber esses crimes? Não se assuste. Você não precisa saber decorado esses crimes. Só se a banca vier com a questão um pouco mais difícil e colocar nos itens o crime que o artigo 13A vai trabalhar. Mas nesse caso aqui, eu vou trazer o resumo para vocês e vocês não vão ter dúvida quanto a isso. Por exemplo, sequestro e cárcere privado, tá? Extorsão mediante sequestro, tudo isso a gente vai bater aqui, mas tenha calma. Vamos de acordo com a questão. Então, professor, o que o artigo 13A ele vai nos trazer? Olha aqui, ele vai dizer o seguinte: o membro do MP ou o delegado de polícia, então você já coloca no seu resumo aí, ó, MP ou delta. Juiz está fora aqui, MP ou delta, tá? O que ele vai fazer? Ele vai requisitar. Ele vai fazer uma requisição para quem, professor? Órgãos públicos ou iniciativa privada. Por que você está fazendo isso, professor, se tem anotado? Porque isso aqui fica mais fácil de você visualizar e memorizar, tá? O que ele vai requisitar? Ele vai requisitar dados, tá? E informações de quem, professor? Informações cadastrais, tá? De quem? Da vítima ou suspeitos do crime. Mas o que ele vai requisitar? Dados e informações cadastrais. E tá aqui os crimes, ó. Sequestro e cárcere privado, redução à condição análoga à de escravo, tráfico de pessoas, extorsão com restrição da liberdade da vítima, extorsão mediante sequestro e envio de criança ou adolescente ao exterior. Perceba, aqui não está falando autorização judicial. Aqui está falando em que o Ministério Público ou o delegado de polícia pode requisitar a órgãos públicos ou privados, tá? Dados e informações cadastrais, tanto da vítima do crime quanto do acusado. Mas em quais crimes? Aí você tem que ter esse rol aí anotado no seu caderno, tá? Sequestro e cárcere privado, redução à condição análoga. Por que eu falo isso? Porque a banca ela vai dizer que jamais, ou então nunca, o Ministério Público ou o delegado de polícia pode requisitar de quaisquer órgãos dados cadastrais da vítima ou do acusado, e você sabe que está errado. Ou então, ela vai dizer que tanto o Ministério Público quanto o delegado de polícia, mediante autorização judicial, pode solicitar, requisitar dados e informações cadastrais. Está errado, não precisa de autorização judicial até aqui, tá? Então, o que a questão está pedindo? Você já sabe que é dados e informações. Vamos lá. Poderá requisitar dados e informações cadastrais da vítima ou de suspeitos. Tá aí, vítimas ou de suspeito. Nosso gabarito, o item alfa. Assim fica fácil, né? Mas na hora da prova você não vai ter o comentário. O item bravo vai trazer o quê? Ó? Dados que permitam identificar o posicionamento da estação de cobertura, setorização e intensidade de radiofrequência, que são os sinais, tá? De aparelho celular, de titularidade da vítima ou investigado. Anote o item B. Por quê? Porque a banca
trouxe. Antes de falar, ó, vamos lá, C, extratos bancários de investigados, só mediante autorização judicial, interceptação de comunicação telemática também, interceptação de ligações telefônicas também. Então você ficaria na dúvida entre alfa e bravo. E por que o tio falou aqui? Para você não confundir o artigo 13A com o artigo 13B. Porque justamente a banca sacana colocou no item B aí o artigo 13B, que não tem nada a ver com o 13A, tá? Mas, como eu sou gente boa, ó, coloquei aí para vocês, tá? Ó, artigo 13B. Se, olha aí, oração condicional, né? Se necessário, a prevenção e a repressão dos crimes relacionados a quê? Tráfico de pessoas. Somente a esse crime aqui, o membro do MP ou delegado de polícia poderão requisitar, agora sim, ó, mediante a autorização judicial, tá? Mediante autorização judicial, até marcar aqui para você fazer aí, tá? No seu material, para ficar top. Material assim você não vai encontrar, tá bom? Mediante a autorização judicial, as empresas prestadoras de serviço de telecomunicações ou telemática que disponibilizem quando? Imediatamente. Imediatamente após a requisição, tá? Os meios técnicos adequados, como sinais, informações e outros, que permitam localizar tanto a vítima quanto os suspeitos, tá? O inciso 2, ele vai trazer, eu pulei o inciso 1, porque ele vai falar sobre o conceito, tá? O conceito de sinais e informações aí. Isso aí é a parte conceitual. Mas o que eu acho que vai cair, é uma aposta minha, é relacionado a isso daqui, tá? Olha aí. Deverá ser fornecido pela prestadora de telefonia móvel celular. Qual é o período que a prestadora vai oferecer? O período não superior a 30 dias. 30 dias. A banca vai trocar esse prazo, tá? É renovável? É renovável. Por quanto? Por uma única vez por igual período. Então você já sabe que é 30 mais 30. Para períodos superiores àquele que trata o inciso 2, será necessário o quê? A apresentação de ordem judicial. Mas espera aí, professor, não já tem a autorização da ordem judicial aqui? A autorização para que o Ministério Público ou o delegado solicite para a empresa de telefonia móvel, tá certo? Uma coisa é uma autorização, outra coisa é uma solicitação de um prazo maior, tá certo? Então, muita atenção a esse jogo de palavras, tá? E quando é que o Ministério Público ou o delegado de polícia pode fazer isso? No crime que envolva tráfico de pessoas, beleza? Show! Certo, professor, mas no parágrafo 3º vem dizendo, ó, que na hipótese prevista nesse artigo, o inquérito policial, olha aí, deverá ser instaurado. Qual o prazo? Máximo de 72 horas, contado do registro da respectiva ocorrência policial. Então você tem muita informação nesse artigo B. Primeira informação que você tem aí de relevância, bem rápido. A gente está demorando mais aqui, mas é a que tem mais teoria, que eu quero que você anote e abra a mente para diferenciar na hora da sua prova, tá? O que eu quero que vocês levem aí. Primeiro, quando for necessário a repressão ou prevenção de crimes relacionados ao tráfico de pessoas. Então aí não precisa ocorrer o crime de fé e fato, tá? Se ele está falando prevenção e repressão, não precisa ocorrer o crime de fé e fato. Qual crime? Tráfico de pessoas. O que o Ministério Público ou o delegado de polícia pode fazer? Requisitar das empresas mediante autorização judicial. Já no 13A não precisa naqueles crimes. Aqui precisa autorização judicial. Beleza? Esse ponto. Serviços de telefonia
tá? Serviços de telecomunicações, serviço de telefonia ou telemática, que disponibilizem quando? Imediatamente. Após a solicitação, a empresa tem que entregar imediatamente esses dados aqui, tá? Muita atenção a esses prazos que sempre a banca cobra, beleza? Imediatamente, os meios técnicos adequados, tá? Para localizar tanto a vítima quanto o suspeito, ou a vítima ou o suspeito. Beleza? Até quanto tempo a empresa vai disponibilizar? 30 dias mais 30 dias renováveis, tá? Uma única vez. Beleza, professor, mas se a autoridade policial precisar de mais tempo, aí vai ter que apresentar uma ordem judicial para que a empresa prolongue esse tempo aí, tá? Então fique ligado a esses detalhes. Beleza. Já no parágrafo 4º, ó, vai falar da manifestação judicial, ó. Não havendo manifestação judicial no prazo de 12 horas, a autoridade competente requisitará às empresas prestadoras de serviço que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados, tá? Que permitam a localização da vítima ou dos suspeitos com imediata comunicação ao juiz. Beleza, então o parágrafo 4º ele vai confrontar o caput do artigo 13b. Precisa-se de uma autorização judicial para o Ministério Público ou o delegado solicitar esses dados, tá? Mas se o Ministério Público ou o delegado solicitou esses dados para o juiz, né, a autorização judicial, para que ele chegue na empresa e solicite, o juiz não pôde responder de imediato, tem um prazo de 12 horas. E se o juiz não responder, professor? Se o juiz não responder em 12 horas, a autoridade vai na empresa e requisita que eles liberem imediatamente esses dados e imediatamente envie a comunicação ao juiz, tá bom? Porque pode ter algum problema, o juiz não pode ter recebido na hora, tá certo? Então, nesse caso, muita atenção a esse artigo, tá? Beleza, professor. Então, aí, realmente, esticou a baladeira, mas o item correto é o item alfa. Tranquilo? Respirem. Vamos para a nossa segunda questão. Segunda questão vai tratar do artigo 17 do CPP. Perceba que a banca gosta, tá? Gosta de cobrar letra de lei. Não é só uma banca, quase todas. A autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito. Vem aqui comigo. Quando é que a autoridade policial pode mandar arquivar autos de inquérito policial? Ah, professor, quando eu li o artigo 17, é justamente quando não se tem um crime. Aí a autoridade policial vai instaurar o quê se não tem um crime? É um fato atípico? É um excludente de licitude? Não tem como. É errado. A autoridade policial, o inquérito é indisponível para a autoridade policial. Não pode mandar arquivar autos do inquérito jamais, em nenhuma hipótese, tá? Em nenhuma hipótese. Então, qual é o nosso gabarito? É o item delta, mas eu não estou aqui para vomitar gabarito, tá? Eu já disse para os senhores, eu não estou aqui para vomitar o gabarito, mas nesse caso a gente vai ver ponto a ponto. O item D de jeans. O alfa vai dizer o quê? Que a autoridade realmente não pode mandar arquivar os autos do inquérito, mas trouxe uma exceção. Salvo, olha aí, se a prova produzida demonstrar que o acusado é inimputável. Isso aqui não tem nada a ver. A autoridade policial faz isso e a autoridade, já o Ministério Público, ele vai verificar. E lá mesmo fica, tá? Salvo se a prova produzida demonstrar que o fato foi praticado em legítima defesa, excludente de licitude também não vai autorizar. Salvo se a prova produzida demonstrar que o fato foi praticado em estado de necessidade, excludente de licitude também. Salvo quando o fato investigado evidentemente não constituir crime, também não é competência para a autoridade policial. Então, o nosso item realmente é o item D. Artigo 17, ele é
taxativo ao dizer o quê? Que a autoridade não poderá mandar arquivar os autos do inquérito, tá? Agora, muito cuidado. Você ou então um conhecido seu chega lá na autoridade policial para noticiar um crime, para delatar, delatio criminis, né? Um fato criminoso. Se a autoridade policial, você contando lá, relatando, a autoridade policial chegar e falar, é besteira, isso é besteira, não precisa instaurar inquérito não. Eu não vou instaurar inquérito para isso não. O que pode acontecer? Você pode entrar com um recurso? Sim, e deve entrar com um recurso. Para quem? Para o chefe de polícia, tá? Você vai subir a instância e você vai impetrar um recurso para o chefe de polícia. E a banca vai dizer que você não pode, não cabe recurso da negativa da instauração do IPI. Cabe sim, tá? Cabe sim. Beleza? Tá aí. Segunda questão batida. Terceira questão na tela. A respeito das características, sempre cai questão assim, do inquérito policial. Assinale a alternativa correta. Eu aconselho que você sempre marque o que a banca quer, tá? Com exceção, ó, já trouxe uma exceção aqui. Com exceção dos crimes processáveis por ação penal privada, para todos os demais, o inquérito policial é indispensável. Jamais. O inquérito policial, em todos os casos, ele é o quê? Dispensável. Não precisa você ter um inquérito policial instaurado para embasar a conduta criminosa e para, como é que se diz? Para ativar o poder judiciário, para trabalhar, né, no caso. Não precisa. Ele é dispensável. Por quê? Porque é um procedimento administrativo. Se você é vítima de um crime e você leva esse fato diretamente ao Ministério Público, levando o indício de autoria e materialidade delitiva, que, como é o nome disso, justa causa. Você leva a justa causa pronta para o Ministério Público, o que ele vai dizer? Ele vai receber ali aquela informação, ou ele manda a autoridade policial instaurar um inquérito acerca disso, ou ele já representa, ele já entra com uma ação sem precisar do inquérito policial, beleza? Então, muito cuidado com esses detalhes, tá? Aqui a alfa já está errada. Bravo! O inquérito policial, por expressa exigência legal, deve ser escrito, com certeza. Razão pela qual outras formas de documentação de atos, como a gravação de som e ou imagem na oitiva de suspeitos, testemunhas, por meio de sistema audiovisual, não são aceitas. Está errado, são aceitas sim. Como assim, professor? Você não lembra daquele caso repercutido, né, de muito tempo aí, a respeito do triplex, a respeito da Petrobras, a questão da Operação Lava Jato, que você via que os depoimentos eles eram todos filmados e depois eles eram apensados em um só auto, tá? Para o judiciário, ok? Então, pode sim, pode sim. E onde é que está isso, professor? Aqui, ó, artigo 12 vai tratar sobre o inquérito policial, vai dizer que ele vai acompanhar a denúncia ou queixa. Quando? Sempre, mas sempre, toda vez? Não. Sempre que servir de base ou para denúncia ou para queixa. O artigo 39, parágrafo 5, vai dizer o quê? Ó? O órgão do MP vai dispensar o inquérito. O órgão do MP e não a autoridade policial. Jamais. Se com a representação forem oferecidos elementos que o habilitem a promover a ação penal. E, neste caso, oferecerá a denúncia no prazo de 15 dias. O prazo para oferecer a denúncia é 15 dias, ok? Show! O artigo 46, parágrafo 1º. Quando o Ministério Público dispensar o inquérito, que é nesse caso do 39, o prazo para oferecer a denúncia contar-se-á da data em que tiver recebido as peças de informação, obviamente, tá?
O artigo 9º, todas as peças do inquérito serão num só processado, reduzidas à escrita ou datilografadas, e nesse caso, rubricadas por quem? Pela autoridade. E como é que os concursos vêm cobrando? Vem dizendo que é rubricada pelo escrivão, já que ele bate ali o inquérito, ele reduz a termo. Está errado. É pela autoridade, tá certo? Eu trago isso aqui porque é o que está caindo agora, tá certo? Olha a tendência das provas. Façam bastante questões. Show! Beleza, professor. Já o artigo 405, ó, do ocorrido em audiência, será lavrado termo em livro próprio, assinado pelo juiz e pelas partes, contendo breve resumo dos fatos relevantes nela ocorridos. Sempre que possível, o registro dos depoimentos do investigado, indiciado, ofendido e testemunha será feito pelos meios ou recursos de gravação magnética, estenotipia digital, inclusive audiovisual, destinado a obter a maior fidelidade das informações. Parágrafo 2º vai corroborar com isso. Ó. No caso de registro por meio audiovisual, será encaminhada às partes cópia do registro original, sem necessidade de transcrevê-la. Então, o artigo 405 vai nos trazer o embasamento aqui para que seja aceito, tá? O sistema audiovisual. Item Charlie, o inquérito policial nos crimes de ação penal pública incondicionada e condicionada à representação pode ser instaurado de ofício pela autoridade policial, condicionada à representação não, tá? Uma vez instaurado, o inquérito policial é indisponível, olha aí o que eu falei, para a autoridade policial, não podendo arquivá-lo, ainda que entenda pela inexistência de justa causa para sua continuidade. Mais um item delta, D de jeans é o nosso gabarito. E o item é, o inquérito policial é público, constando de atestado de antecedentes? Não, o inquérito policial não é público. Lembre-se que a autoridade policial vai fazer de tudo para resguardar o sigilo das informações contidas ali. Ok? Então, o inquérito policial ele é sigiloso e não público. Nosso gabarito realmente é o item D de jeans, tá? Continuando. Professor, foi muito rápido. Cara, costume. É pós-edital. De acordo com o CPP e sua atualização, grava essa questão aí no coração, tá? Advinda da lei, olha aí, a atualização do CPP, uma delas, tá? Advinda do pacote anticrime. Advinda da lei 13.964 de 2019, pacote anticrime, acerca do inquérito policial. Analise as afirmativas e assinale a alternativa correta. Vamos lá, item 1. O arquivamento do inquérito policial será requerido à autoridade judiciária que, não concordando, remeterá os autos ao procurador-geral para que este ofereça denúncia. Vem aqui comigo. Isso daí era a regra do CPP. Era a regra do CPP. Por exemplo, o Ministério Público ele solicitava, ele requisitava pelo arquivamento daquele inquérito. Ele enviava para o juiz essa solicitação. O juiz não concordando com o Ministério Público, o que o juiz fazia na época? Ele enviava ao procurador para que o procurador se manifestasse acerca daquela situação. Ora, se o Ministério Público pede o arquivamento, o juiz não vê hipótese de arquivamento, alguém tem que resolver essa celeuma aí. E era o procurador-geral que resolvia essa situação. Se o procurador realmente visse que era caso de arquivamento, mandava arquivar e acabou. Mas se o procurador realmente visse que não era caso conforme o juiz viu, ele indicaria uma outra pessoa, um outro membro do Ministério Público para verificar a situação, tá bom? Então, era esse balaio de gato aí, tá certo? Quando se tratava de arquivamento. Tratou de arquivamento,
do inquérito policial, o que acontecia? MP solicita. Para quem? Para juiz. Juiz. Concorda? Concorda. Ok. O ruim era se o juiz não concordasse. Não concorda com o arquivamento. O que acontecia? Mandava para o procurador-geral. Procurador-geral concorda com o arquivamento? Ok. E vinculava o juiz. Vinculava o juiz. Mas se o procurador-geral não concorda, remeteria os autos para outro membro do MP. Então é isso que a questão está falando. O arquivamento será requerido pela autoridade judiciária que, não concordando, remeterá ao procurador-geral para que este ofereça a denúncia. Esse item aí já está errado. Artigo 28, tá? Só para situar vocês. Está errado. Tá aí a explicação por que está errado. Porque isso daqui não está mais valendo, de acordo com a atualização. Não está mais valendo. Vou já dizer. 2. Após requerido o arquivamento para a autoridade judiciária, e este concordando, o juiz estará vinculado à decisão, arquivando. Também está errado, porque isso aqui era na época antiga. Após 2019, isso daqui já não tem mais validade, tá? Vou colocar aqui para vocês logo, ó. O artigo 28, novo, vai dizer que o Ministério Público, tá? O Ministério Público, ele vai comunicar a vítima, tá certo? Ao investigado e a autoridade policial. Então o MP ele vai comunicar tanto à vítima quanto ao investigado e à autoridade policial, certo? Acerca do arquivamento. Fez a comunicação, aí depois da comunicação, o Ministério Público vai enviar os autos, tá? Vai enviar os autos para a instância de revisão ministerial e ela homologa, tá? Instância de revisão ministerial e ela homologa. Então, você já tira aí por base que quem é responsável pelo arquivamento, somente o Ministério Público, a autoridade judiciária que ficou de fora, tá? Somente o Ministério Público, certo? Mas se o Ministério Público for arquivar, o que ele tem que fazer? Ele tem que comunicar à vítima, ele tem que comunicar ao suspeito e ele tem que comunicar ao delegado de polícia acerca do arquivamento. Fez a comunicação, vai enviar os autos, tá, para a instância de revisão ministerial e essa instância irá homologar o arquivamento. Acabou, parou por aí. Só que a história não termina aí, tá? Para agora, termina aí. Ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público o homologará na forma da lei. Não, é a instância de revisão ministerial que irá homologar. Nosso gabarito, item ECO 1, 2 e 3 estão erradas, conforme o artigo 28, tá? Trouxe aí o artigo 28, olha aí.
Ordenado o arquivamento do IP ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará à vítima, investigado e à autoridade policial. Depois dessa comunicação, encaminhará os autos para instância de revisão ministerial para fins de homologação na forma da lei. Só que o problema está aqui, professor. Se a vítima ou o representante da vítima não concordar. E aí, o que vai acontecer? Não concordar com o arquivamento desse inquérito policial. O que vai acontecer? Abre-se-irá, poderá. A vítima ou o representante poderão, no caso, tá? No prazo de 30 dias. Prazo 30 dias. De quando? Do recebimento da comunicação. Quando o MP chegar lá e comunicar. Tá certo? 30 dias. O que a vítima ou o representante vai fazer? Aqui, vai submeter a matéria para quem? Para a revisão em instância competente do órgão ministerial. Tá certo? 30 dias tem para enviar para a revisão. Ok? Então, cuidado para essa situação aí. Tá certo? Cuidado com essa situação nova do artigo 28 e parágrafos 1º e 2º. Tá certo? Pronto. Demorei demais, mas você está cheio de informação. Agora a gente pode ir direto ao ponto. Arquivamento do inquérito em ação pública tá aqui, antes do pacote anticrime e após, já falei para vocês. O Ministério Público faz o requerimento ao juiz, que possui função de homologar ou não. O juiz não homologando vai enviar ao Procurador-Geral de Justiça e ele vai homologar ou não. Processo de arquivamento realizado pelo Ministério Público e pelo Judiciário. Aqui o arquivamento é realizado pelo próprio membro do Ministério Público. A instância de revisão fará a homologação. O processo de arquivamento passa a ser realizado exclusivamente pelo Ministério Público. Processo de arquivamento exclusivo do Ministério Público. Processo de arquivamento. Homologação do arquivamento, já sei, autoridade judicial. Não. Homologação do arquivamento, instância, revisão de instância ministerial. Tá? Quer dizer, instância de revisão ministerial. Beleza? Show! Artigo 19 vai dizer que nos crimes em que não couber ação pública, os autos do inquérito serão remetidos ao juízo competente, onde aguardarão a iniciativa do ofendido ou de seu representante, ou serão entregues ao requerente, se o pedir, mediante traslado. Isso aqui são nos casos dos crimes de ação condicionada à representação. Tá ok? Condicionada à representação. E a quinta questão na tela, vamos voar. Tratando-se de inquérito policial militar e demais procedimentos extrajudiciais, instaurado para investigar servidores das instituições responsáveis pela segurança pública, mais uma questão atualizadíssima, enumerados no artigo 144 da Constituição para apurar fatos relacionados ao uso de força letal. Olha o fato, é relacionado ao uso da força letal praticados no exercício profissional, nos termos das disposições do Código de Processo Penal. É correto afirmar, cuidado com questão desse tipo aí. Eu trouxe a teoria no artigo 14A, mas vem aqui comigo, Cuidado.
Primeiro, quando se tratar de crimes cometidos por autoridades do artigo 142 e 144, tá? Elencadas no artigo 144, conforme tem aqui na questão. E esse crime for relacionado ao uso de força letal, independente de ser por excludente de ilicitude ou por forma culposa ou dolosa, vai acontecer isso aqui. O que vai acontecer, professor? Vai ser instaurado o inquérito, mas vai ser concedido ao representante do Estado ou da União, tá? Concedido àquela pessoa que trabalha com a força de segurança elencada no artigo 144, vai ser concedido a defesa técnica, certo? Vai ser concedido. Ah, professor, mas no inquérito policial não precisa de defesa técnica. É dispensada a defesa técnica, mas nesse caso aqui é um caso específico e vai ser solicitada a sua defesa. Tá ok? Olha aí, o artigo 14A. Nos casos em que servidores vinculados às instituições dispostas no 144 figurarem como investigados em inquéritos policiais, inquérito policial militar e demais procedimentos extrajudiciais, cujo objeto for investigação de fatos relacionados ao uso da força letal praticado no exercício, tem que ser praticado no exercício profissional, tá? De forma consumada ou tentada, incluindo as situações do artigo 23, que são as excludentes de ilicitude. Tá ok? Continuando. Parágrafo 1º. Para os casos previstos no caput, que é esse aqui, o investigado deverá ser citado da instauração do procedimento investigatório, podendo e não devendo, vai, se quiser, constituir seu defensor. Qual o prazo? Até 48 horas a contar do recebimento da citação. Beleza? Então, a autoridade que está vinculada ao 144, ela vai ser citada da instauração do inquérito e ela vai ter até 48 horas para designar o seu defensor. Professor, mas se não fizer, aí continua a historinha para o parágrafo 2º, tá? Se a autoridade perder esse prazo. Esgotado o prazo, com ausência de nomeação de defensor pelo investigado, a autoridade responsável pela investigação deverá intimar a instituição a que estava vinculado o investigado à época da ocorrência, para que essa, também no prazo de 48 horas, indique defensor para representar o investigado. Parágrafo 3º. Havendo necessidade de indicação de defensor, a defesa caberá, olha aqui, preferencialmente, não exclusivamente, a Defensoria Pública. E nos locais em que ela não tiver instalada, a União, a unidade da federação correspondente à respectiva competência territorial do procedimento instaurado, deverá disponibilizar profissional para acompanhamento e realização de todos os atos relacionados à defesa do investigado. E quem é que paga? Quem é que paga? O órgão. É o órgão, não é você. É o órgão que ele estava vinculado. Irá pagar esse defensor. Trocando em miúdos. Artigo 144, quando cair na sua prova relacionada aos crimes de uso de força letal, tanto tentados quanto consumados, e tanto com causas de excludente de ilicitude, você já sabe, a autoridade vai ser citada. Após essa citação, ela vai ter até 72 horas para constituir seu defensor, não constituindo nesse prazo o órgão vinculado, o órgão que ele estava vinculado à época do fato, será comunicado para que no prazo de 48 horas entregue um defensor, tá? Sendo este preferencialmente defensor público, mas se não tiver naquela comarca ali, o que vai fazer? O próprio órgão irá custear um defensor para o seu representante, tá bom? Agora sim a gente pode ir para a questão, ó. O investigado deverá ser citado da instauração do inquérito no prazo de até 48 horas, podendo constituir defensor no mesmo prazo. Professor, acertei. Calma, deixa de ser emocionado.
ele deverá ser citado da instauração do inquérito no prazo de até 48 horas, errado. Olha aí. O que vai acontecer? O investigado deverá ser citado da instauração. Em que prazo? Imediatamente. Não tem prazo aqui, então não é prazo de 48 horas, tá? Bravo. Citado da instauração do inquérito e não constituindo defensor pelo investigado no prazo de 48 horas, será intimada a instituição a que é vinculado o investigado à época da ocorrência para indicar defensor para representação do investigado. Até agora o item bravo está direitinho. Charlie. A defesa do investigado, em não sendo constituído defensor particular, competirá exclusivamente à Defensoria Pública. Errado. É preferencialmente. Delta. Os custos do profissional indicado para a defesa do investigado, no caso da não atuação da Defensoria, serão suportados pela unidade federativa correspondente à respectiva competência. Pronto, senhores, retornou aí o problema no áudio. Botem aí para mim, tá? Retornou, beleza. Foi só um probleminha aqui no microfone, mas vamos lá, ó. Continuando, tá? Continuando. O item D, certo? Continuar. Nosso gabarito é o Charlie, o Bravo. Vamos pro D, ó. Os custos do profissional indicado para a defesa do investigado, no caso da não atuação da Defensoria Pública, serão suportados pela unidade federativa correspondente à respectiva competência territorial. O problema não é no caso da não atuação aqui, conforme nosso artigo 14, tá? Não é no caso da não atuação. É no caso onde, ó, em que ela não estiver instalada, onde a defensoria não estiver instalada. Então fiquem ligados com a questão dessas pegadinhas, tá? Muita atenção a isso, beleza? Continuando. Então o item D realmente está errado. E eco, os custos dos profissionais indicados para a defesa do investigado, no caso da não atuação da defensoria, serão por ele suportados. Também está errado, realmente, item bravo. Sexta questão. No que tange ao inquérito policial, assinale a alternativa correta. O inquérito policial, nos crimes em que a ação pública incondicionada preceda de representação, já está errado aí, terá o prazo de 6 meses para sua conclusão. Peraí, vem cá. Vem aqui com o tio. Prazo de término de inquérito, 6 meses? Assim de pronto? Tá errado. Olha os detalhes, cuidado. A banca quis trocar aqui o prazo do inquérito policial pelo prazo decadencial nos crimes de ação privada, tá? Olha aqui. No caso do inquérito policial, você já sabe, tá? Inquérito policial, quando o réu estiver preso. Quando o réu estiver solto, via de regra, réu preso, 10 dias. Réu solto, 30 dias. Não é isso? Beleza. Mas aqui, se tratar do artigo 3º B, vai falar de quem? Do juiz das garantias. Juiz das garantias. Esse prazo irá se prolongar por mais 15 dias. Então é assim, não tem nada a ver, olha que já coloquei aqui, ó, o artigo 5º, parágrafo 5º. Nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tenha qualidade para intentá-la. Aí o artigo 38, salvo disposição em contrário, o ofendido ou seu representante decairá no direito de queixa ou de representação, se não o exercer dentro do prazo de 6 meses. Então, ele fez uma mistura aí para poder lhe confundir, tá? Para poder lhe confundir. Bravo. Então, aqui está errado. Nos crimes de ação pública incondicionada, a autoridade policial somente poderá proceder ao inquérito
mediante requerimento de quem tem a capacidade postulatória para intentar. Olha aqui, nos crimes de ação incondicionada, ela somente poderá proceder negativo. Já que é incondicionada, qualquer pessoa pode e a autoridade deve, não é isso? Então, nesse caso aqui, também está errada. Olha aí o item C. Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração em que caiba a ação pública poderá, verbalmente ou por escrito, comunicá-la à autoridade policial. E esta, verificada a procedência, isso é de extrema importância, tá? Verificada a procedência das informações, mandará instaurar inquérito. Item Charlie, tá bonitinho, vamos lá pro Delta. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá colher provas? Não deverá colher provas. Logo que tiver conhecimento, não. Artigo 6º do CPP, ele vai trazer um rol dos deveres, tá? Dos deveres em que a autoridade policial vai ter quanto ao local de crime. Logo que tiver conhecimento da prática da infração, ele não vai colher provas, ele vai primeiro verificar se essa infração, tá? A procedência da infração, para depois ir ao local do fato e, primeiro, vai ter que cercar, não é isso? Ele vai ter que resguardar o ambiente. Então aí já pulou etapa. Tranquilo? Do despacho da autoridade policial que indeferiu o requerimento de abertura do inquérito, não caberá recurso? Cabe sim. Caberá recurso para o chefe de polícia. Chefe de polícia. Então, nosso gabarito aí, item Charlie. Olha aí como já tá, certo? Como a gente já bateu. Vamos para a 7ª questão para não perder tempo. Doutor Antônio Dragão do Mar, delegado de polícia da circunscrição de Crato, logo após tomar conhecimento da ocorrência de homicídio no bairro Cidade Luz, região do Cariri, prontamente se dirigiu ao local, onde já contava com a presença da polícia militar. Obviamente, a polícia militar, como é uma polícia preventiva, né, ela está à frente aí dessas situações. Com base na situação hipotética e pelas disposições do Código de Processo Penal, assinale a alternativa incorreta, com relação aos deveres da autoridade policial. Então você vai ter no rol do artigo 6º aí os deveres, tá? O artigo 6º ele vai trazer os deveres da polícia quando de um fato criminoso. Então você tem que saber, certo? Vem aqui comigo, você tem que saber o artigo 6º, porque sempre está caindo, tá certo? Escuta o que o tio tá falando, sempre está caindo. O que eu tô trazendo aqui sempre está caindo. Depois você não vai me cobrar. Tranquilo? Então aí ela quer o item que não está inserido no artigo 6º do CPP. Vamos lá. Colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias. Corretíssimo. O inciso 10 aqui, ó. Inciso 10, vai colher todas as provas. Vamos para o Charlie. Proceder ao reconhecimento de pessoas e coisas e a acareação. Inciso 6 também está correto. Delta, apreender os objetos que tiverem relação com o fato após liberados pelos peritos. Com certeza está inserido no artigo 6º, inciso 2. E eco, ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, se possível, e fazer juntar aos autos sua folha de antecedente. Identificação do indiciado, cuidado que é mediante, conforme a lei, tá? Lei de identificação criminal. Lá vai ter o rol e as formas em que ele poderá ser reconhecido, tá bom? Então, nosso gabarito aí resta o quê? Item bravo. Por haver vítima fatal, promover a remoção do corpo para o sistema de verificação de óbito.
Não é papel da polícia militar, da autoridade policial, promover a remoção do corpo. Já tem vários erros aí nesse item. Primeiro, sistema de verificação de óbitos. Acontece quando, professor? Acontece quando há uma morte natural, uma morte que não é por acidente, uma morte, no caso aqui, homicídio. Então já está errado por aí. Em mortes naturais, o que vai acontecer? A perícia forense vai comunicar ao IML, o Instituto Médico Legal, e o Instituto Médico Legal irá comunicar ao sistema de verificação de óbitos para pegar o passageiro, né? Vai pegar o passageiro lá no local e vai fazer os trâmites necessários para descobrir como foi a causa mortis, tá certo? Então nosso item errado aí realmente é o item bravo, que não está no rol do artigo 6º. Oitava questão. Em se tratando de inquérito policial, observe as assertivas a seguir. O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias, se o indiciado tiver sido preso em flagrante ou estiver preso preventivamente. Contado o prazo, nesta hipótese, a partir do dia em que se executar a ordem de prisão, ou no prazo de 30 dias, quando ele estiver solto, mediante fiança ou sem ela. Corretíssimo nosso item 1. Vamos para o 2. Para verificar a possibilidade de haver a infração sido praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos. Pode. Desde que esta não contrarie a moralidade ou a ordem pública. Também está corretíssima a reprodução simulada dos fatos. Aí eu te pergunto, reprodução simulada dos fatos. Vamos esticar um pouquinho a baladeira. Chegou lá, a autoridade policial solicita a reprodução simulada dos fatos. O acusado, ele é obrigado a aparecer? Sim, ele é obrigado a aparecer. Mas ele é obrigado a fazer parte ativamente? Não. Princípio da não autoincriminação, nemo tenetur si detegere, tá? Ele não é obrigado a fazer parte lá ativamente, mas ele é obrigado a ir ao local, tá bom? Ele é obrigado a ir ao local. Show de bola. Continuando. 3. Nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado de ofício, pode, ou mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Corretíssimo. 4. O inquérito nos crimes em que a ação pública depender de representação não poderá, sem ela, ser iniciado. Corretíssimo. Professor, mas eu tenho uma dúvida. O senhor disse em outras aulas que uma ação penal pública condicionada à representação, ela pode iniciar o inquérito policial através de um APF, através de um auto de prisão em flagrante. Sim, pode sim. Vai ocorrer o quê? Uma prisão em flagrante por um crime cometido, tá? E o delegado de polícia vai aguardar a manifestação da vítima. Se não tiver, vai ser liberado, a prisão vai ser relaxada e vida que segue, tá bom? E vida que segue. É assim que funciona, beleza? Show de bola. Então, nosso gabarito aí, qual é, professor? Todas as assertivas estão corretas. Item eco. Nossa 9ª questão. No âmbito do inquérito policial, são deveres da autoridade constituída. Mais uma vez, o artigo 6º do CPP nos traz aí. Quais são os deveres? Dirigir-se ao local da prática da infração, providenciando para que não se alterem o estado e conservação das coisas, até a chegada de quem? Dos peritos criminais. Corretíssimo. 2. Apreender objetos que tiverem relação com o fato, após liberados pelos peritos criminais. Lembre-se da cadeia de custódia também, tá? 3. Determinar que os peritos criminais procedam à identificação criminal do indiciado concomitantemente à realização do exame negativo. Determinar que os peritos procedam à identificação não está no rol
do artigo 6º, tá? Erradíssimo. 4. Encaminhar para o juiz e para o MP o APF no prazo de até 72 horas. Cuidado com os prazos. Auto de prisão em flagrante, comunicação, ela é o quê? Imediata. Comunicação imediata, tá certo? Mas a doutrina, né? A doutrina utilizada, ela estipulou um prazo de até 24 horas, certo? Ter um prazo para a justiça de até 24 horas, mas a comunicação, conforme literalidade do artigo, é imediata. Então, item 3 e 4 estão errados. Qual é o nosso gabarito aí? Nosso gabarito, apenas as afirmativas 1 e 2. E a 10ª questão, que eu deixei por último para a gente conversar, sobre a incomunicabilidade, olha aqui, incomunicabilidade do indiciado. Incomunicabilidade, muita atenção. Professor, na forma que eu estudei, eu sei que essa incomunicabilidade do preso, eu acho que é do indiciado, acho que é no artigo 21, se não me falha a memória, ela não foi recepcionada pela Constituição. E você está correto. Ela é considerada o quê? Inconstitucional. Mas a banca pode cobrar, ainda assim, pode, não está lá no CPP? Está no CPP. Então a banca pode cobrar. Está descrito no artigo, mas a aplicabilidade já foi revogada, tá bom? Então muita atenção a esse tipo de situação, certo? Vamos lá, ó. A incomunicabilidade do indiciado, olha aí, a incomunicabilidade do indiciado dependerá sempre de decisão definitiva nos autos. Não é decisão definitiva. Não é decisão definitiva. É o quê? Despacho. O professor é macumba? Não, cara. Despacho nos autos. É você transcrever ali nos autos. E também será permitida quando o interesse da sociedade ou a conveniência da investigação o exigir. É constitucional? Não. Então aí já tem 2 erros. Bravo. Em razão de interesse da sociedade ou da conveniência que investigação a exigir, a incomunicabilidade do indiciado poderá ocorrer por despacho nos autos do inquérito, correto, ao comando da autoridade policial. Peraí, é ao comando da autoridade policial? Não. Quando é, professor? Nos autos do inquérito. Deixa eu cortar aqui, ó. Poderá por despacho nos autos do inquérito ao comando da autoridade policial? Não. É quando o interesse da sociedade, tá? Ou conveniência da investigação. Ok? Então, essa situação aí, que é a questão do contato, né? Do contato, você já sabe que não foi recepcionada, a Constituição Federal não recepcionou, e a gente está fazendo essa questão conforme ela está sendo aplicada aqui. Não tem problema. Charlie, a incomunicabilidade do indiciado presente no artigo 2º dependerá sempre de despacho nos autos. Até aqui, correto. E somente será permitida quando o interesse da sociedade ou conveniência da investigação o exigir. Correto. É discutida sua constitucionalidade por não ter sido recepcionada pela nova ordem constitucional trazida no inciso 4, parágrafo 3º do artigo 136, artigo 136, parágrafo 3º, inciso 4º da Constituição Federal de 88, que vai tratar
justamente sobre a vedação no estado de defesa, tá? A vedação da incomunicabilidade do preso. Então, por isso que não foi recepcionada, tá? O STF já bateu o martelo, certo? Não foi recepcionada, é inconstitucional. Tem aplicabilidade? Não tem aplicabilidade. Tem cobrança em prova? Tem cobrança em prova, tá? Muita atenção, beleza? Então aí, a C está corretíssima. Vamos para delta. A incomunicabilidade que não excederá de 8, não, 3 dias. 3 dias. Artigo 21, parágrafo único. Parágrafo único, beleza? A incomunicabilidade do indiciado presente no artigo 2º dependerá sempre de despacho nos autos e somente será permitida quando a conveniência da investigação o exigir. Não é somente quando a conveniência da investigação o exigir. Olha aqui. Quando o interesse da sociedade ou a conveniência da investigação. Então aqui ficou incompleta e nosso gabarito realmente, ó, é o nosso item Charlie. C de ser, veja, mas não é bebida, é para que você veja, né? Artigo 21, a incomunicabilidade do indiciado dependerá sempre de despacho nos autos e somente será permitida quando o interesse da sociedade ou a conveniência da investigação exigir. Parágrafo único. A incomunicabilidade que não excederá de 3 dias será decretada por despacho fundamentado do juiz, a requerimento da autoridade policial ou do órgão do Ministério Público, respeitado em qualquer hipótese o disposto no artigo 89, inciso 3 do Estatuto da OAB. Artigo 133, parágrafo 3º, na vigência do estado de defesa, inciso 4, é vedada a incomunicabilidade do preso. E com isso, a gente encerra mais um batidão aqui, tá? Não desligue, não saia daí. Professor Lucas Neto vai trazer aí mais conteúdos voltado para a sua prova. E antes de me despedir, agradeço a todos vocês que estão nos acompanhando, certo? Espero que essa aula um pouco mais demorada, passei um pouco do tempo, mas com a sensação de dever cumprido, passei tudo que tinha para passar, introduzi tudo que tinha que introduzir neste momento para os senhores, certo? Então, espero que vocês tenham aproveitado. E antes de despedir-me, coloco mais uma vez aí para você o Rota 360. Cara, não perca a oportunidade. Esse curso completo para a sua aprovação. Encosta aí no biloto, no QR Code e fale direto com um de nossos colaboradores, beleza? Tamo junto, um forte abraço. Quem tiver dúvida, Instagram do tio, prof.adriano_lima, tá? prof.adriano_lima. Se quiser chamar lá, pode chamar, que assim que tiver condições e tempo, será respondido, beleza? Tamo junto e até a próxima. Valeu! Fala, minha tropa, muito boa noite para quem? Boa noite para o futuro aprovado. Um prazer inenarrável estar com os senhores e com as senhoras mais uma vez aqui, né? Trazendo um pouquinho desse conhecimento no que tange ao concurso da Polícia Civil do Estado do Ceará, tá bom? Hoje estamos aí com a Operação Papa Charlie, tá? E agora irei iniciar com vocês aqui um batidão resolução de exercício no que tange ao Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado do Ceará, tá? Então vou trazer algumas questões, tá? E vou explicar para você o motivo de estar certo, o motivo de estar incorreto aquele determinado tópico
aquela determinada questão, beleza? Galera, então sem muitas delongas, vamos iniciar a nossa aula, não quero perder muito tempo, só me permita me apresentar aqui, tá bom? Se você ainda não me conhece, se é a primeira vez que você está me vendo aqui, tá? Sou o professor da casa, tá? Sou professor, sou policial, sou mentor e assim como você, um determinado dia, há tempos atrás, eu estava aí do outro lado da tela, né? Enquanto concurseiro. E o que eu quero te falar é, não desista, persista, continue, porque você vai conseguir cruzar a tão sonhada linha de chegada, tá? Que é a tão sonhada aprovação, concretizar de fé e fato ali, assinando o seu tão sonhado termo de posse. Se deu certo para mim, que vim de família humilde, que não tinha nenhuma base, tá? Trabalhava, estagiava, fazia faculdade, vai dar certo para você também, tá bom? Conta comigo, conta com toda a equipe do time da tribo, que nós estamos aqui de fé e fato, de braços abertos, para poder te ajudar a conquistar a sua tão sonhada aprovação, beleza? Então, sem muitas delongas, vamos iniciar a nossa aula, beleza? Vamos lá. Como eu já falei para os senhores e senhoras, Operação Papa Charlie, beleza? Lei 9826 de 74, tá bom? Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado do Ceará. Como já falei, meu nome é Professor Jonathan Rocha, tá bom? Vamos lá. Esse daqui é o meu Instagram. Se você ainda não me segue, pode ir lá, vai lá me seguir, certo? E esse daqui é o Instagram da Tribo Concursos, ok? Então siga esses dois Instagrams, certo? Pois de modo diário estamos compartilhando com vocês lá informações no que tange ao mundo de concurso público, ok? Tranquilo? Galera, então sem muitas delongas, vamos lá, tá? Todas essas questões aqui estão voltadas, tá, ao Estatuto dos Servidores, beleza? Tranquilo? Então vamos lá. A primeira questão fala, olha, cargo público, certo? Segundo o Estatuto, é o lugar inserido no sistema administrativo civil do Estado, caracterizando-se por, letra A, um conjunto de empregos temporários e de confiança. Não, de modo algum, não é um conjunto de empregos temporários e de confiança, não. Incorreto, beleza? A letra B fala, olha, é caracterizado-se por atribuições e responsabilidades de natureza permanente. Se eu te falar que essa daqui é o gabarito, essa alternativa, primeira questão, gabarito letra B. Quando falar em cargo público de acordo com o Estatuto, você vai lembrar de atribuições e responsabilidade, tá? De natureza permanente. Tranquilo? Ou seja, falou em cargo público, automaticamente você vai lembrar, você vai atrelar a quê? Atribuições e responsabilidades de natureza permanente, tá? Por quê? Porque quando você assumir um cargo público ali, né, o que que você vai ter? Você vai ter direitos, deveres, mas você vai também ter ali as atribuições e as responsabilidades inerentes àquele determinado cargo, tá? Então, é um conjunto de coisas que, então, indiretamente vai estar caracterizando ali o cargo público, tá bom? Tranquilo? Zero estresse? Então, vamos continuar. A letra C fala, olha, funções gratificadas e cargos em comissão de livre nomeação e exoneração. Não, de acordo com o Estatuto, essa não é a caracterização de quê? De cargo público, que é o que a questão está pedindo, tá bom? A letra D fala, vagas destinadas exclusivamente a provimento por concurso público. Exclusivamente não, tá bom? Muito cuidado com essas palavras muito forte, tá? Exclusivamente, apenas, somente, geralmente, em grande maioria dos casos, tá? Está incorreta, beleza? Claro, não é uma certeza absoluta, tá? Mas em 95% dos casos, sim, está incorreto, ok? Tranquilo? Bora lá.
A letra E fala, olha, operação sujeita unicamente ao regime da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Não, de forma alguma. Não é verdade? Tranquilo? Primeira questão de boa na lagoa, não é verdade? Gabarito letra B, então vamos avançando para a nossa segunda questão, ok? Bora lá, ó. O que a segunda questão ela fala pra gente? Vamos lá. Os cargos públicos do Estado do Ceará são acessíveis a todos brasileiros, observadas as condições prescritas em lei e regulamento. De acordo com a natureza dos cargos, o seu provimento pode ser em caráter de quê? O cargo, tá? Público, ele pode ser em caráter, certo? Efetivo, ok? Ou em comissão, certo? O cargo efetivo é o concurso público, onde no qual você vai fazer ali a prova, certo? Vai passar pelas demais etapas e vai, então, ingressar através de um cargo efetivo, certo? E o cargo de comissão, você vai ser nomeado, certo? Mas você não vai ter ali os benefícios de quem está tendo um cargo efetivo, onde no qual passou por uma prova, por todas as outras demais etapas. Não vai ter uma estabilidade a qualquer momento. No cargo que você exerce em comissão, você pode ser exonerado a conveniência ali do serviço público mediante ali a discricionariedade. Ah, não vai mais precisar. Exonera. Efetivo não. Você só vai sair se você fizer uma burrice, fizer algo bem grave. Beleza? Tranquilo? Então, o cargo ele vai ser em caráter efetivo ou em comissão. Beleza? Tranquilo? Bora lá. A letra A fala, olha, efetivo ou vitalício. Não, vitalício não. Essa não é a palavra, ok? Letra B, temporário ou permanente. Também não, tá? Letra C, efetivo ou em comissão. Bingo, gabarito da nossa segunda questão, letra C de Corolla. Tranquilo? Zero estresse. A letra D fala efetivo ou estável. Errado, tá? E a letra E fala comissionado ou vitalício. Também incorreto, essa não é a nomenclatura a ser utilizada, tá bom? Então, o gabarito da nossa segunda questão de fé e fato, letra C de Corolla. Fechou? Tranquilo? Bora lá. Terceira questão. Os cargos em comissão, segundo o estatuto, tá, serão providos por livre nomeação da autoridade competente dentre pessoas que possuam aptidão profissional e reúnam as condições necessárias à sua investidura. A escolha dos ocupantes de cargos em comissão poderá recair, tá? O X da questão está aqui, ó. A escolha dos ocupantes de cargos em comissão poderá recair. Letra A, exclusivamente em funcionários de carreira do Estado? Não, tá? Os cargos em comissões, tá? Os ocupantes de cargos em comissões não vai ser exclusivamente de funcionários de carreira, não, de modo algum, tá? Onde no qual está incorreta aqui a nossa letra A, ok? A letra B fala, olha, apenas em pessoas que não possuam vínculo anterior com a administração pública. Também não, incorreto, tá? Por mais que a pessoa já tenha tido ou não um vínculo anterior com a administração pública, isso não impede ou isso não beneficia o fato para que ela seja, então, nomeada para um cargo em comissão, tá bom? Tranquilo? Letra C, olha, a escolha dos funcionários ocupantes de cargos públicos, né, poderá recair em funcionários do Estado ou não, na forma do regulamento. Ou seja, o que ele está falando? Os ocupantes do cargo em comissão pode ser
tanto quem já é funcionário do Estado, quem já é servidor, como quem não é. Entendeu? Claro, na forma do regulamento, porque haverá casos que somente quem é servidor vai poder assumir, certo? Então, literalmente, de fé e fato, o gabarito da nossa terceira questão é a letra Q? Letra C de Corolla, beleza? Ou Corolla ou Honda Civic. Tranquilo? Zero estresse, você vai escolher quando ingressar no serviço público. Então, terceira questão, letra C. Tranquilo? Zero estresse. Vamos à nossa quarta questão. Olha o que ela fala. São formas de provimento dos cargos públicos, exceto, bora lá, nomeação é ou não é forma de provimento? Sim. Promoção é ou não é uma forma de provimento? Sim. Ascensão é ou não é uma forma de provimento? Sim, também é uma forma de provimento, tá bom? Letra D, redistribuição. Não, redistribuição não está lá no rol, tá, de formas de provimento. Gabarito da nossa quarta questão, letra D. Reintegração previsto na letra E também é sim uma forma de provimento, onde no qual com isso o nosso gabarito da nossa quarta questão fica a letra D de delta, tá? Porque redistribuição não está lá no rol das formas de provimento. Ele pede a questão exceto, tá? A exceção aqui no caso das alternativas. Tranquilo? Zero estresse? Então vamos avançando para a nossa próxima questão, ok? Bora lá. Quinta questão fala: de acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Ceará, o funcionário que receber diária indevida está sujeito a quais consequências? E aí, funcionário, então, ele iria fazer uma determinada viagem, né? E aí, digamos que foi suspensa a viagem, mas ainda assim a administração pública depositou, né, o valor das diárias, ou seja, de modo indevido. Ele recebeu ali e ficou, ó, caladinho, não falou nada. E aí, o que que vai acontecer? O que que pode acontecer? Ele está sujeito a quê? A quais consequências? Bora ver, bora descobrir? Vamos ler aqui as alternativas, tá? A letra A fala, olha, ele deverá restituir parceladamente. Errado. Tá? Essa restituição deve ser de uma só vez, não é de modo parcelado, tá bom? E fala aqui, ó, sem qualquer punição disciplinar adicional. Errado, ele está sujeito, tá bom? Vai depender do contexto da situação, mas ele estará sim sujeito a uma punição disciplinar, tranquilo? Zero estresse, bora lá. Letra B. A letra B fala, olha, será obrigado a restituir a diária de uma só vez. Ok, até aqui, tá? E estará sujeito à punição disciplinar. Gabarito da nossa quinta questão, letra B de bravo, de fé e fato, tá? Como eu falei para vocês, tá? Ele literalmente vai precisar restituir essa diária de uma só vez e estará sujeito sim a uma punição disciplinar. Beleza? Tranquilo? Zero estresse. Gabarito, quinta questão, letra B de bravo. Vamos ler as demais alternativas e avançando aí de modo gradativo, tá bom, galera? Zero estresse. Então, bora lá, tá? Vamos lá. Letra C, olha o que ela fala. Apenas estará sujeito à punição disciplinar caso comprovado má-fé no recebimento. Errado, tá? Lembra que eu falei, ó, cuidado com as palavras muito fortes, né, que restringe demais. Apenas, somente, ok? Letra D, ó, terá o valor descontado em folha de pagamento ao longo de meses, sem punição imediata. Totalmente incorreto, tá? E a letra E fala, poderá ficar isento da restituição se justificar o recebimento indevido posterior. Também totalmente incorreto. Ele não vai ficar isento, tá? Ele precisa sim restituir, tá, esse valor que ele recebeu de modo indevido, tá bom? Tranquilo, gabarito, letra B. Vamos avançando para a nossa sexta questão.
ok? A sexta questão fala, ó, será tornada sem efeito a nomeação quando por ato ou omissão do nomeado a posse não se verificar. Ou seja, a partir do momento que você for nomeado no serviço público, você vai ter ali 30 dias, é um prazo que você vai ter. Foi nomeado, você vai ter 30 dias para tomar posse. Tá? Se porventura você não se apresentar para tomar posse, então aquela sua nomeação, aquele ato de provimento vai ser tornado sem efeito, porque, poxa, você teve 30 dias para você ir lá e tomar posse. Você não foi, então você não quer. A verdade é essa, tá bom? Tranquilo? Então, esse é o prazo, tá bom? Vamos ver aqui, ó. E a letra A fala, no prazo de 15 dias da publicação do ato. Errado. Tá? Acabei de falar que é 30. A letra B fala, no prazo de 30 dias da data da nomeação. Bingo. Gabarito, sexta questão, letra B, de bravo. Tá bom? Tranquilo? A letra C fala, no prazo estabelecido para esse fim. A letra D, antes da conclusão do estágio probatório. Já pensou? Meu Deus do céu, totalmente absurda, né, essa letra D. E a letra E fala, olha, sem a apresentação de todos os documentos exigidos no edital, tá? Também incorreta, certo? Tranquilo? Então a posse não vai ser, né? A nomeação ali de fato vai ser tornada sem efeito se ele não for nomeado, se ele não tomar posse, né? Após ali, no mais tardar, 30 dias da nomeação, ok? Tranquilo? Vamos lá, sétima questão. Essa sétima questão aqui, ela tá de graça, aquela famosa que não é para zerar, beleza? Não aceito que ninguém erre essa questão aqui, pelo amor de Jesus Cristo. Ó, vamos lá, para não zerar, São requisitos para ser empossado em cargo público, exceto ser brasileiro é um requisito, não é? Sim. Ter completado 21 anos de idade é um requisito ou não? Não, tá? Ter completado 18 anos de idade e não 21 anos de idade, tá? Então, o nosso gabarito da nossa sétima questão é a letra B de bravo, tá? Porque a letra C, ó, está em gozo dos direitos políticos, ok, tá? É sim um requisito, tá? A letra D, está quite com as obrigações militares e eleitorais, ok, tá? A letra E, ter boa conduta, também ok, certo? Também é um requisito, tá bom? Já a letra B não é um requisito, tá? Ter completado 21 anos de idade, errado, tá? O requisito é ter completado 18 anos de idade, tranquilo? Zero estresse, bora lá. Oitava questão. Ninguém poderá ser empossado em cargo efetivo sem declarar previamente que não ocupa outro cargo ou exerce função ou emprego público, ou apresentar comprovante de exoneração ou dispensa, ressalvados os casos de que, ou seja, ninguém pode ser empossado em um cargo público, né, sem declarar de modo prévio ali que não ocupa um outro cargo ou uma outra função ou qualquer outro emprego público, tá bom? Com a exceção de alguns casos. Vamos ver aqui qual é esse caso, tá? Ó, ou então, no final da questão fala, ó, ou apresentar comprovante de exoneração, dispensa, ressalvados casos de licença para trato de interesses particulares? Não. Afastamento para missão oficial? Não. Acumulação legal. Opa! Se você, digamos, já seja professor da rede estadual e você passa para o concurso da Polícia Civil, você vai poder acumular, se tiver como, se houver a compatibilidade dos horários. Beleza? Então não haverá nenhum problema, tá certo? Tranquilo? Então, essa é uma possibilidade que você, então, vai poder ser empossado, mesmo já tendo esse vínculo, porque haverá uma acumulação legal, tá bom? Não é nada ilegal, certo? Gabarito da nossa oitava questão, certo? É a letra C de Corolla, ou Corolla,
ou o Honda Civic. Quando você ingressar no serviço público, você vai poder escolher, porque você vai ter um consignado lá à sua disposição, tá bom? Vamos lá. Letra D, fala disponibilidade remunerada, incorreto. E letra E, licença para acompanhar o cônjuge, também totalmente incorreto, ok? Vamos lá avançando para a nossa nona questão. No qual a nona questão ela fala: estágio probatório é o triênio de efetivo exercício no cargo de provimento efetivo, contado do início do exercício funcional. Durante o estágio probatório, é obrigatória a avaliação especial de desempenho. Por quem será feita, tá, essa avaliação especial de desempenho? E aí, por quem vai ser feito? Porque é o seguinte, quando você ingressa no serviço público, né, você vai passar ali pelo estágio probatório. São 3 anos que você vai pisar em ovos, literalmente. Você não vai questionar nada, tudo para você vai estar bom, tudo você vai dizer amém, tá bom? E aí você vai ser avaliado por uma série de critérios, tá? Como, por exemplo, assiduidade, entre outros critérios, certo? Você vai ser avaliado por uma comissão, no qual essa comissão ela vai ser instituída justamente para essa finalidade, tá? Que é para poder fazer essa avaliação de desempenho, certo? Tranquilo? Então, essa avaliação ela é obrigatória, certo? E vai ser feita por uma comissão no qual é instituída exatamente para essa finalidade. Tranquilo? Zero estresse? Então, vamos verificar aqui as nossas alternativas. E a letra A fala, olha, ao final da questão, só para a gente pegar aqui, ó, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por, letra A, uma comissão instituída para essa finalidade. Pronto, logo de cara encontramos o nosso gabarito, literalmente de fé e fato, nona questão, gabarito, letra A. Exatamente, beleza? A letra B fala o chefe imediato do servidor? Não, correto. A letra C, o órgão central do sistema de pessoal? Também não, incorreto. E a letra D fala a autoridade competente para nomear? Também incorreto. E a letra E, um comitê de avaliação composto por membros de diferentes órgãos? Também incorreto, tá? Literalmente, de fé e fato, essa avaliação vai ser feita por uma comissão que vai ter exatamente essa finalidade, vai ser instituída para esta finalidade, tá bom? Tranquilo? Então, vamos lá, vamos estar dando continuidade, ok? 10ª questão traz pra gente e fala: será computado para efeito de disponibilidade e aposentadoria, exceto, vamos lá, letra A, o tempo de contribuição para o regime geral de previdência social. Perfeito, será sim computado, tá, para disponibilidade e aposentadoria. Letra B, o período de serviço ativo das Forças Armadas também será computado, tá bom? A letra C fala o tempo de licença para trato de interesses particulares. Epa, aí não. Aqui não vai ser computado, tá? Nem para efeito de aposentadoria e nem disponibilidade. Gabarito da nossa 10ª questão é a letra C de Corolla, certo? A letra D fala o tempo de aposentadoria, desde que ocorra reversão, ok? E a letra E, a licença por motivo de doença em pessoa da família, desde que haja contribuição. Também ok, certo? Literalmente, de fé e fato, o gabarito da nossa 10ª questão, tá? É a letra C, certo? Não vai ser computado, certo? Para efeito nem de disponibilidade, nem aposentadoria, o tempo de licença ali para trato de interesses particulares. Professor, o que seria essa licença para tratos de interesses particulares? Vamos lá, vou te dar um exemplo aqui. Vamos lá, ó. Digamos que antes de você ingressar no serviço público, a sua família, seu pai, sua mãe, seus avós, tios,
tinha uma fábrica. Tinha ou não? Já tinha uma fábrica ali de produzir mochila escolar, certo? E aí, quando você ingressou no serviço público, eles decidiram, depois de um tempo, expandir essa fábrica. Eles precisavam de pessoas de confiança, né? E uma das pessoas indicadas e mais citada entre os familiares ali responsáveis pela fábrica foi quem? Você, né? A pessoa de confiança, servidor público e tudo mais. Então, vamos chamar o Joãozinho, vamos chamar a Maria para nos ajudar. E aí você vai lá e fala, olha, na administração pública, olha, é o seguinte, eu vou precisar me ausentar. Eu quero uma licença para tratar de interesse particular. Eu vou resolver coisas particulares. Eu não vou trabalhar para o serviço público durante esse período da licença, tá? E aí você vai, então, vai ter essa licença para tratar de interesse particular. Só que você não vai receber o seu salário de servidor público, você vai ter que abrir mão durante esse período, tá? E também não vai ser computado, certo? Esse tempo que você vai ficar fora, não vai ser computado como tempo de efetivo serviço. Tranquilo? Zero estresse, deu para pegar. Esse foi só um mero exemplo que eu te dei, mas você pode pegar essa licença para montar um negócio, para poder fazer qualquer coisa, viajar, dar uma esparecida, etc. Enfim, mas você não vai ter remuneração, beleza? Tranquilo? Zero estresse? Então, vamos voltar aqui e continuar, tá bom? 10ª questão, então, gabarito letra C. Vamos para a nossa 11ª questão, certo? Vamos lá. 11ª questão, o que ela fala? O prazo para a posse em cargo público ocorrerá em até 30 dias da publicação do ato de provimento no órgão oficial. Este prazo, a requerimento do funcionário ou do seu representante legal, poderá ser prorrogado. Por quantos dias que poderá ser prorrogado? Por 60 dias, ok? No máximo, tá? Colocar aqui, no máximo, certo? Esse prazo, tá? Pode ser realmente de fé e fato prorrogado, certo? Por, no máximo, 60 dias, essa posse, certo? Então, o funcionário vai lá e solicita, olha, é o seguinte, eu quero prorrogar o prazo da minha posse, tá? Eu não vou ter como tomar posse agora, então eu quero solicitar essa prorrogação, ou ele, certo, ou um próprio representante legal pode fazer isso, tá bom? Não há nenhum tipo de vedação, tranquilo? Zero estresse. A letra A fala que pode ser prorrogado no máximo no prazo de 30 dias, errado. A letra B diz que pode, né, no prazo máximo de 60 dias, contado do seu término. E aí, certo ou errado? Certo, gabarito, tá bom? Gabarito, certo? 11ª questão, literalmente de fé e fato, letra B de bravo, ok? A letra C fala, olha, no máximo 90 dias improrrogáveis, tá? Também incorreto. E a letra D fala no máximo 120 dias a critério da autoridade. Incorreto, certo? Letra E, tempo indeterminado enquanto perdurar o motivo. Não, de modo algum, não tem essa de tempo indeterminado não, certo? Tranquilo? Bora lá. 12ª questão. O que ela fala? Olha, relativo às gratificações concedidas ao funcionário público civil estadual, quais tipos de gratificação são expressamente previstos no Estatuto? Quais são? Vamos lá. A letra A fala apenas gratificações por tempo de serviço, por representação de gabinete e por produtividade. Apenas não, o apenas quebrou a alternativa, tá? Então, muito cuidado, já falei para vocês, eu tô careca de falar para vocês, vocês já estão carecas de saber, certo? Apenas, somente, exclusivamente, já liga o sinal de alerta quando você vê essa palavra na alternativa, tá? O apenas quebrou no meio aqui essa nossa alternativa, tá bom? Vamos lá.
A letra B fala gratificação por serviços extraordinários, participação em órgão de deliberação coletiva e exercício funcional em determinados locais, entre outras. Ó, quando ele fala aquele entre outras, ele está dizendo, ó, essas aqui faz parte do rol, mas além dessas tem outras, tá bom? Então, assim, já indiretamente está correto, mas nós vamos verificar as demais alternativas para a gente verificar se não tem alguma mais completinha, tá? Mas até o presente momento, tá show de bola a alternativa letra B. Então, vamos deixar de stand-by a letra B aqui da 12ª questão, ok? Tranquilo? Letra C. Olha, somente gratificações por risco de vida, por serviço ou estudo fora do estado e auxílio alimentação. Olha, o somente quebrando mais uma vez, ó. Somente quebrando mais uma vez, tá vendo? Letra D. Gratificações exclusivamente por exercício de magistério, regime de tempo integral e auxílio transporte. Ou exclusivamente aqui quebrando de novo. Tá vendo o que eu tô falando para vocês? É o que a banca sempre cobra. Você tá entendendo isso? Entendeu? Cuidado, toma muito cuidado para você não escorregar na casca de banana, beleza? Tranquilo? E a letra E fala, olha, apenas gratificações por execução de trabalho relevante, por exercício em órgãos fazendários e auxílio saúde. Apenas não, querido. Apenas não, você quebra no meio de novo. Gabarito da 12ª questão, letra B de bravo, ok? Tranquilo? Zero estresse. Então, vamos avançando para a nossa 13ª questão, ok? Bora lá. O que ela fala? Ó, considerando o direito de petição assegurado ao funcionário e ao aposentado, qual o prazo decadencial para exercer o direito de pedir reconsideração? Bora lá. Letra A fala, o prazo para pedir reconsideração é de 30 dias a partir da ciência do ato ou sua publicação. Errado, tá? Não é 30 dias, tá? O prazo aqui é 60 dias. Ok? Tranquilo? Zero estresse. Letra B. O direito de pedir reconsideração decairá após 120 dias da ciência do ato ou de sua publicação. E aí, professor, estou na dúvida. Vamos deixar stand-by? Beleza, tranquilo. Letra C. Não há prazo decadencial para o pedido de reconsideração, podendo ser feito a qualquer tempo. Incorreto. Assim, certo? Letra D de dado, de delta, melhor dizendo, né? Lá ele, de dado. Bora lá. O prazo é de 60 dias da ciência do ato pelo peticionante ou de sua publicação, quando então obrigatória. Bingo! Logo aqui encontramos o nosso gabarito redondo. 13ª questão, letra D de delta. Ok? Tranquilo? E a letra E traz para a gente, olha, o prazo é de 90 dias, contado a partir da data de expedição do ato pela autoridade competente. Incorreto, certo? Incorreto, tá bom? Então, literalmente, de fé e fato, 13ª questão, letra D de delta, certo? Vamos avançando para a nossa 14ª questão, onde no qual fala sobre o encaminhamento e decisão do requerimento e pedido de reconsideração apresentados por funcionário ou aposentado, qual o procedimento legal? Professor, não entendi. Lê de novo. Pronto, vou ler. Ó. Sobre o encaminhamento e decisão do requerimento e pedido de reconsideração apresentados por funcionários ou aposentados,
Qual é o procedimento legal sobre esse encaminhamento e essa decisão, certo? Ó, esse encaminhamento e essa decisão, ok? Do pedido de reconsideração. Tá? Vamos lá, ó. Devem ser despachados em 30 dias e decididos em 60 dias, ambos prazos prorrogáveis? Não, errado, tá? Os prazos são improrrogáveis. O prazo é de 5 dias que deve ser despachado, certo? Deve ser decidido em 30 dias, ok? E não 60 como fala aqui, tá? A letra B fala: devem ser despachados em 5 dias e decididos dentro de 30 dias em prorrogáveis. Bingo! Gabarito, 14ª questão, letra B de Bravo, ok? Tranquilo? Letra C. Devem ser despachados e decididos em até 15 dias. Errado, certo? E a letra D de Delta traz: o prazo para a decisão é de 90 dias. Não, incorreto, tá? Totalmente incorreto. E a letra E fala que não há prazos fixados em lei para despacho e decisão de requerimentos e reconsiderações, tá bom? Também se tornando incorreto. Tranquilo? Vamos avançando para a nossa 15ª questão, onde no qual fala: o Estado do Ceará assegurará um sistema... Cadê minha caneta? Um sistema, tá, de assistência aos seus servidores e dependentes, o qual compreenderá, entre outros, quais benefícios e serviços, ou seja, quais são os benefícios, tá, e serviços no que tange a assistência ao servidor e os seus dependentes que o Estado do Ceará vai assegurar. Vamos então ler as alternativas e verificar. A letra A fala: olha, apenas assistência médica, hospitalar e auxílio funeral. Apenas não, meu filho. Esse negócio de apenas, ele quebra. Tá errado, tá? Errado, beleza? A letra B fala: olha, assistência médica, hospitalar, odontológica, social, auxílio funeral e auxílio reclusão. Professor, eu acho que tá certo, mas eu quero deixar de stand-by para ler as demais, beleza? 15ª, vamos deixar a letra B de stand-by. A letra C fala: olha, exclusivamente assistência social, auxílio funeral e auxílio reclusão. Aí não, errado. Aí você me quebra. Totalmente incorreto, beleza? Tranquilo? E a letra D fala: somente assistência odontológica, auxílio funeral, auxílio reclusão para dependentes. O somente também quebrou. E a letra E fala: apenas assistência médica e hospitalar, com exclusão de auxílio funeral. Errado. Realmente, de fato, o gabarito da nossa 15ª questão é a letra B de Bravo, ok? Tranquilo? Galera, esse aqui é o gabarito da nossa aula, tá? 15 questões, trazendo aqui para vocês, né, de fato, alguns pontos importantes e relevantes que podem ser instrumento de cobrança na sua prova, tá? Então aqui é um batidão em questões para que você entenda e compreenda como a banca pode cobrar tal tema, tal assunto, tal tópico, certo? Então foi um prazer inenarrável estar com os senhores, com as senhoras, tá bom? Qualquer dúvida pode me chamar lá no Instagram, @prof. Jonathan Rocha, tá? JONATHAN, Jonathan Rocha, certo? Professor, não entendi a questão tal, não entendi tal alternativa. É só me mandar mensagem que eu vou sanar, vou lhe responder com o maior prazer do mundo, tá bom? Tranquilo? Então, galera, mais uma vez um prazer inenarrável. Deixa aí o feedback de vocês, o que vocês acharam dessa aula. É muito importante esse feedback, tá bom? E a gente se encontra aí nos próximos encontros, nas próximas missões, tá bom? Conta comigo, conta com o time da tribo. Nós estamos aqui dedicados 100% na sua aprovação, tá bom? Foi um prazer inenarrável, vamos para cima, vamos buscar a tão sonhada aprovação. Valeu!